Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, onde eu trago para vocês análise intraday do mini índice diariamente. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e curtir o vídeo, pois isso me ajuda demais e me motiva a trazer mais conteúdo para vocês, certo? É um lembrete, eu não consegui gravar no dia de ontem por um motivo pessoal, mas continuamos no dia de hoje, certo? Deixe seu joinha aí. Vamos lá. O mercado no dia de ontem, ele terminou o dia em uma lateralização, certo? Então eu já deixei marcado aqui para o dia de hoje. Por quê? Porque o mercado ele trabalhou em uma zona justamente no dia de hoje, justamente de correção da alta de ontem, certo? Então, eu já deixei algumas regiões aqui marcadas. A primeira é esse caixote no dia de ontem, certo? A segunda é essa região aqui de pressão de preço, desculpa, que é uma região um pouco mais macro. Ó, ele já vem trocando polaridade há alguns dias e ele serviu também de resistência no dia de hoje. Ontem serviu como suporte e hoje como resistência. Essa linha aqui roxa, que é uma linha também de troca de polaridade que aconteceu no dia de ontem. O mercado, depois que abriu, fez pullback nela e rompeu para cima. E essas duas amarelas, que são justamente regiões em que o preço trabalhou como resistência ou suporte. Essa primeira linha é a linha onde o mercado abriu o preço no dia de ontem. E essa de baixo é onde o preço estacionou na sexta-feira, que é ela aqui, ó. Certo? Então nós deixamos já essas regiões marcadas para o dia de hoje. Hoje o dia era um dia claramente em que haveria a correção da alta de ontem, certo? Então já se esperava que o mercado caísse no dia de hoje, certo? Então vamos lá. Os dois primeiros trades do dia foram trades bem técnicos, certo? E que eles tiveram uma como é que eu posso dizer? Um critério muito alto para o entendimento da entrada, certo? Então eu vou explicar elas em um time frame justamente de 2 minutos, para que vocês consigam entender o que eu vou passar aqui para vocês. Opa! Eita! Foi. Aqui. Vamos lá. O mercado abriu justamente em gap de baixa, como a gente já esperava que fosse abrir. E o primeiro trade do dia foi justamente um trade que teve confluência com o 2 e os 5 minutos ao mesmo tempo, certo? Primeiro, no 2 minutos, nós tivemos a confluência de que o preço ele veio fazer uma ancoragem justamente na VWAP do dia, certo? Eu vou abrir o outro aqui para que vocês consigam ver ao mesmo tempo os dois. E nos 5 minutos. Aqui, ó. Aqui é o 5 e aqui é o 2. Certo. Voltando para cá. O que ocorreu aqui? O preço ele fez uma troca de polaridade. Aqui, ele veio testar a região de VWAP e trocou polaridade com a média de 200 nos 5 minutos. É aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Aqui a média de 200, ó. Ele trocou polaridade aqui com a média de 200 com confluência no 2 minutos, certo? Então, o trade nosso foi exatamente nesse candle aqui. Justamente no fechamento dele. Assim que ele fechou, a gente entra vendido. O nosso stop ficaria aqui, acima do pavio, certo? E a gente iria conduzir essa operação justamente até essa região, essa primeira região aqui de pressão. Essa primeira região de troca de polaridade, certo? O preço poderia até cair mais como ele caiu.
Só que nós conduzimos a operação até justamente aqui. Por quê? Porque era uma região, querendo ou não, importante do dia, certo? E por que o preço estacionou um pouco mais abaixo dela, certo? Vamos olhar. Aqui, eu diminuir aqui. E vamos pegar esse topo com esse fundo. Ó, o topo do dia anterior com o fundo da sexta-feira. O preço cravou exatamente aqui, ó, na região de 61. Então, houve também a confluência justamente da região de FIBO 61, que foi justamente onde o preço ancorou, certo? Então, também teve essa confluência para que o preço fizesse essa correção. Pois, entenda aqui, ó, o preço subiu e corrigiu até o 61, certo? Voltando agora aqui. Vamos passar aqui para os 5 minutos. Nos 5 minutos, nós iremos esperar novamente uma nova entrada, certo? Deixa eu apagar aqui a fita. Aonde seria essa entrada? A segunda entrada do dia foi uma entrada bem técnica. Então, dentro do meu operacional, dentro do que eu entendo, dentro do que eu aplico no dia a dia, no meu operacional, eu realizei um trade aqui. Por quê? Primeira confluência, ele tocou a média de 200, que ele tinha feito a troca de polaridade aqui, certo? Segunda confluência, no 2 minutos, foi aonde ele tocou também a média de 80, certo? E também, levando em consideração esse fundo e esse topo, o preço ele veio justamente testar a região de 61. Aqui, ó, 61. Certo? Essas três confluências me deram segurança para entrar no trade, certo? Eu entrei no trade aqui, literalmente no toque da 200 com a média de 80. Eu entrei no toque dela. O meu stop ficou aqui acima da 7,6 da FIBO, certo? Um stop técnico. E eu conduzi essa operação justamente até aqui, ó, até esse segundo alvo. Por quê? Porque o preço ele veio com muita força em queda, certo? Aqui também foi uma oportunidade de entrada, só que eu não entrei, eu já tinha entrado antes. Quando ele fechou esse candle aqui, ele estava com muita força para continuar o movimento de queda, certo? Só que esse candle foi um candle de defesa compradora, certo? Já me acendeu na mente o alerta de segurança. E esse segundo candle também foi um momento de defesa compradora, certo? Então, o que eu esperei para sair? Eu esperei o toque justamente nessa segunda região. Quando ele tocou essa segunda região, eu saí da operação, certo? Até o momento, foi esses dois trades. Então, vamos voltar aqui para os 5 minutos. A partir daqui, já dá de a gente entender pelos 5 minutos. Depois daqui, o mercado devolveu todo o movimento de queda que ele tinha feito, certo? Tenho esse topo agora e esse fundo. Ele devolveu todo esse topo, ele devolveu todo esse movimento. O que eu vou esperar agora? Outra entrada de venda, gente. Por quê? Observem a seguinte situação. Ele fez isso aqui, ó. Ele caiu, corrigiu, caiu com muita força e a correção foi uma correção de 100%. Essa correção de 100% teve
Dois fatores. Primeiro, ancoragem nas duas médias menores de 50 e 80. Segundo, ele veio com muita força. Terceiro, os candles seguintes que se abriram, eles abriram com defesa vendedora, certo? Assim como lá no 2 minutos, aqui ele abriu com defesa compradora, aqui ele teve defesa vendedora, certo? Aonde seria a nossa entrada? Seria justamente nesse próximo candle aqui, ó. A gente poderia entrar justamente aqui, nesse próximo candle, que confirmaria a reversão desse movimento de alta que ele fez, certo? E foi tão agressivo. Com isso, o nosso stop, ele ficaria aqui, ó. Ele teria que ficar acima do pavio, certo? Você poderia até botar aqui acima da 80, mas seria um pouco arriscado. Certo mesmo, o técnico seria acima desse pavio. Até onde eu iria conduzir essa operação? Aí é um grande ponto. Por quê? Porque o preço ele começou a andar de forma progressiva para a queda, certo? Só que havia no meio do caminho, quer dizer, no meio do caminho, candles justamente de defesa compradora, em que tentaram segurar justamente a queda. Só que o que ocorre? Quando isso acontece de forma orgânica do preço. O preço vai caindo, corrige um pouquinho, vai caindo, corrige um pouquinho. É uma queda orgânica, uma queda saudável, certo? E, justamente, se você entrou aqui, aonde você iria sair? Você poderia sair aqui. Deixa eu limpar aqui e abrir de novo. Você entrou aqui. Seu stop está aqui. Você poderia sair aqui no toque dessa e entrar novamente aqui na operação. Vendido novamente, certo? Ou você só sairia da operação aqui, certo? Você poderia esperar até aqui para ele fazer todo esse movimento, ou você poderia sair aqui, entrar de novo aqui e sair aqui. Essas duas opções para vocês, certo? O interessante é que você primeiro opere com a proteção do seu capital, do seu gerenciamento de risco, certo? Então, o que eu mais recomendo para vocês na operação é que vocês fizessem essa primeira opção. Entrava aqui, saía aqui e entraria de novo aqui. Aí sairia no segundo alvo, que é aqui. Certo? Mas se você conduziu até o segundo alvo, não tem problema nenhum, certo? Continuando. Estamos com as médias inteiramente alinhadas para baixo, certo? O preço está caindo. O que aconteceu aqui? O que ocorreu? Certo? Ocorreu a seguinte situação. Deixa eu mostrar aqui para vocês que vocês vejam. De 15. Ocorreu isso aqui, ó. Eu tenho essa Fibo aqui no 15 minutos. Desse topo com esse fundo, certo? Eu alinho até aqui, direitinho aqui, para cá. E aqui. Certo. O que ocorreu aqui? Ocorreu que o preço, ele nessa queda, veio fazer um falso rompimento justamente na região de 7,6 da Fibo, aquela, ó. Ele fez um falso rompimento dela, certo? E esse falso rompimento realizou justamente uma defesa compradora para subir novamente todo esse movimento de queda que ocorreu, certo?
E foi até aqui, ó. Então, o que nós iremos esperar? Outra venda ou outra compra? Vamos observar. Como houve defesa compradora, nós poderíamos realizar uma compra aqui, certo? Seria uma compra arriscada? Seria. Mas nós poderíamos realizar uma compra bem aqui, ó. Eu não realizaria uma compra antes disso. Eu realizaria a compra aqui. Depois que ele viesse furar essas duas regiões de preço. Antes disso, eu não compraria. E nem aconselharia a comprar. Certo? Por quê? Porque o preço poderia bater aqui. Voltar. E o preço poderia bater aqui e continuar a queda. Ele poderia bater aqui e continuar a queda. Certo? Então eu iria esperar o rompimento dela. Eu entraria aqui. Depois disso o preço testou, testou, testou. E não caiu. Estou seguro ainda na minha operação. E iria conduzir minha operação justamente até a região de 61 ou 76 da FIBO. De todo o movimento. Certo? O preço. Você poderia realizar uma parcial aqui no 61 e poderia realizar outra parcial aqui no 76, certo? Se você não quisesse, você poderia realizar aqui, deixa eu pegar e botar aqui. Você poderia realizar o espelhamento da FIBO para ver até onde você iria no seu trade, certo? Então você iria conduzir sua operação baseada no espelhamento, se você quisesse. Aqui seria o primeiro alvo, esse que é justamente a região de 61 da FIBO maior do dia inteiro, certo? Aqui é o segundo alvo e aqui é o terceiro alvo. Ele não veio no terceiro alvo, certo? No segundo alvo, é próximo da região de 7,6 da FIBO também. Da FIBO macro. Que é onde macro não, a FIBO do dia. Que a gente tinha olhado. Da máxima e da mínima do dia. Certo? Então você poderia conduzir seu trade até aqui. Ou você poderia sair aqui no primeiro alvo. Certo? Que é o que eu aconselharia. Você entraria aqui. Entraria aqui e sairia aqui, certo? Depois entraria de novo aqui e conduziria a operação até aqui, que foi aonde ele veio, certo? Entenderam? Opa, é aqui. Depois disso, o que o mercado fez? O mercado veio justamente, novamente, até a região de pressão de preço maior aqui, ó. Ele chegou próximo e devolveu tudo, certo? E foi justamente o que ocorreu. Então, o preço no dia de hoje ele foi um preço bastante técnico e houve confluências justamente para a queda dele, certo? E tudo isso é previsível de acontecer mediante a leitura de preço que a gente faz diariamente. Se você consegue interpretar e entender o que o preço está falando para você, você consegue realizar os trades de melhor forma e conduzir também de melhor forma. Você tem que ter a visão, como eu sempre falo, você tem que ter a visão do macro, da leitura de preço, para o micro da leitura de preço, certo? É isso que eu trago para vocês no dia de hoje. Eu agradeço a presença de todos bastante, muito obrigado. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar o vídeo com quem vocês gostam. Por favor, curtam o vídeo, isso me ajuda demais e me motiva também a trazer mais conteúdo para vocês. Eu agradeço a presença de todos, um abraço e tchau!